Glórias a Deus, né? Tá bom. Eu preciso de alguns capítulos para entregar o que Deus falou comigo hoje, ou nesta madrugada. O livro de Romanos, por gentileza, no capítulo 8, eu gostaria que os irmãos fossem ao versículo 18. E que Deus me ajude a conduzir a vontade dele, né? Às vezes ele me dá coisas que eu fico pensando, só o Senhor pode me dar sabedoria para pregar algo assim. Romanos 8, versículo 18 diz assim: estou absolutamente convencido. Romanos 8, versículo 18. Estou absolutamente convencido. Olha o que o texto está dizendo. Estou absolutamente convencido de que os nossos conflitos, os nossos sofrimentos, os nossos problemas do presente não podem ser comparados com a glória, com a revelação que em nós será revelada, com a glória que em nós será revelada. Presta atenção que é muito importante isso. Bom, sendo assim, a própria natureza criada aguarda com vívido anseio, quer dizer, profunda expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que coisa interessante, né? Os filhos de Deus sejam, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, quer dizer, ela foi levada a essa situação. Não por vontade própria, não por livre escolha, mas pela vontade daquele que a sujeitou. Diga glórias a Deus. Na esperança de que também a própria natureza que foi submetida a isso, criada, seja liberta do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade outorgada a todos os filhos de Deus, quer dizer, já foi dado. Diga obrigado, em nome de Jesus. Diga obrigado. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, tá bom? Vamos ver se esse conceito é verdadeiro e até que ponto isso tem uma grande influência na nossa vida. Vamos lá? 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. O texto fala assim, ó. 1 Pedro 4, 12. Estou com vontade de pregar. Quando o texto a revelação de Deus é mais complexa, mais alegria eu tenho de falar. É sinal que Deus vai me usar. 1 Pedro 4, versículo 12 diz assim, presta atenção nisso. Olha como ele de novo está falando. Ele está dizendo assim, amados, não se assuste com a provação. É a mesma coisa que ele está dizendo, amados, não se assuste com os sofrimentos, com os conflitos que surgem entre vós. Que surgem entre vós. Há duas pessoas. O passivo e o ativo. Amém? O agressor e a vítima. Como fogo ardente. Porque elas nascem com o objetivo de provar a vossa vida espiritual, a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Quer dizer, isso não caiu do telhado. Isso foi permitido. Contudo, alegrai-vos. Essa alegria não é uma emoção, é uma convicção. Então, contudo, tenha convicção, tenha certeza, por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, quer dizer, alguém te conduziu a passar por isso. Para que também vos alegreis e exulteis na revelação da vossa glória. Diga glórias a Deus. Quer dizer, isso vai ser uma ferramenta usada para algo maior. Diga glórias a Deus. Tá. Vamos em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 6, e depois 2 Timóteo, capítulo 3, e isso é o suficiente para a gente fazer um estrago na vida do inimigo. O resto é para quem crê. Então vamos lá. Ajuda eu, Espírito Santo. Eu não sou ninguém, não. Apocalipse 22, versículo 6 diz assim. Então o anjo me afirmou. Afirmou o quê? Essas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. Então, que palavras? A profecia. O que eu acabei de ler.
O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, dos espíritos dos profetas. Por que espíritos? Porque só não tem um profeta, tem muito. Mas todos habitam o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito Santo que está em você aí. Diga glórias a Deus. Tá. Pois o Senhor, o Deus dos Espíritos, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos. Quer dizer, Deus está usando o mensageiro para revelar aos seus servos. Revelar o quê? Os acontecimentos que em breve se realizar. Vamos lá, 2 Timóteo, no capítulo 3, por favor. Vamos lá que é importante. Diga obrigado, Jesus. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 3, eu quero o versículo 14. 2 Timóteo 3, 14 em diante diz assim: Tu, no entanto, quer dizer, ele está dizendo para você fazer isso. Tu, no entanto, permanece na orientação, na instrução que recebeste, sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Ele está falando de conduta de fé. Ele está dizendo para alguém permanecer na fé. Porque desde a sua imaturidade ou a sua infância, sabe que as letras, as sagradas letras desse livro, que tem o poder de te fazer-te submisso, sábio, para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus, quer dizer, através da palavra. Pois toda a Escritura é revelada por Deus e proveitosa para ministrar, conceder domínio à verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para conduzir o homem à maneira certa de viver, a fim de que todo ser humano de Cristo, todo homem de Deus, adquira, pelo ensinamento da palavra, a plena capacitação do Espírito para realizar operações de sinais e maravilhas. Dá uma salva de palmas para ele, em nome de Jesus. Diga glórias a Deus. Amém. Então vamos lá. Vamos deixar Deus nos conduzir, tá bom? O resto é com Ele. Então presta atenção, por gentileza. Olha o livro de 1 Pedro, no capítulo 4. Tem alguns segredinhos de Deus hoje. Então fique atento para ele não passar e você perder a bênção. Porque na hora que ele passar eu vou profetizar. Se você estiver atento, a bênção é sua e a vitória é sua. E o nome de Deus vai ser glorificado, tá bom? Então vamos lá. Observe o livro de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 12, está dizendo: Amados, não, só quer que eu comece lá? Eu começo. Tá bom. Quantos querem que Deus fala dessa maneira? Graças a Deus. Precisa de comunhão para ser assim. Então vamos lá. Romanos 8, versículo de número 19. Olha o que o texto diz. Ele diz assim, versículo 18, perdão. Ele diz assim: estou plenamente convicto, absolutamente convicto. O autor diz: eu estou extremamente convencido. Convencido do quê? De que todo sofrimento que nós passamos, de que todo sofrimento que nós somos envolvidos no presente, não podem ser comparados à revelação da glória de Deus na nossa vida. Então essa pessoa, ou ela é anormal, ou ela é doida. Porque ela está dizendo que ela está convencida que toda dor tem um objetivo. Bom, já era para você estar falando em língua estranha, porque Deus está dizendo que a tua dor tem um projeto de Deus, a tua dor tem um plano de Deus, a tua dor tem um objetivo de Deus. Então, se isso é verdade, não é dor, é projeto.
Então não é dor, é ponte. Não é dor, é salto. Não é dor, é estilingue. Não é dor, aleluia, é uma flecha, é um dardo. Não é dor, é um trampolim. Então o que nós chamamos de dor, Deus chama de projeto. Agora vamos lá. O Espírito Santo está afirmando de que ele está convencido, o autor está convencido, pois a revelação veio para alguém, de que todos os nossos sofrimentos não podem ser comparados à glória que será revelada. Olha que existe uma outra dimensão no texto. Porque ele está falando que uma coisa está sendo provocada, e uma coisa não agradável, ou permitida. E ele está dizendo que a tensão daquilo que está sendo provocado é infinitamente menor do que a satisfação que Deus irá produzir. Então olha que coisa louca. Deus está dizendo: ei, você está passando por isso agora, né? Mas você não imagina a situação que eu vou te deixar. Você não imagina a posição que eu vou te deixar. Você não imagina a felicidade que eu vou te deixar. Você perdeu isso agora, né? Mas você não imagina como é que eu vou te devolver. Como é que eu vou te restituir. Observe que existe uma tensão. Existe uma tensão. Vamos lá. Observe que o Espírito Santo, ele afirma que o sofrimento é um projeto de Deus, ligado a um plano que ele tem na minha vida e na sua vida. Agora ele está afirmando de que esse suposto sofrimento permitido por ele não pode ser comparado à revelação da glória. Quer dizer, que a atenção oferecida por Deus no momento em que você está vivendo não pode ser comparada à satisfação que ele vai te dar. Vamos lá, vai, mais uma profecia. Eu falei que ele ia. Eu falei, André, se ele passar, eu vou profetizar. Você não sabe o que vai acontecer. Você não imagina o que está para acontecer. Você não imagina o que Deus vai fazer. E não vai ser comparável. Não vai dar para comparar. Você está passando por uma coisa, mas você não imagina o que Deus tem preparado depois desta grande provação que você está vivendo. Então se prepare e leve essa unção para sua casa. Porque o que Deus está preparando, aleluia, para alguns dias da sua vida, não vai ser comparado, diz o Senhor. Você está passando por um momento, sim, é verdade. Você está passando por um conflito, sim, é verdade. Mas Deus manda eu te dizer, aleluia, o que eu preparei é muito maior do que você imagina. Agora presta atenção. Presta atenção. O Espírito Santo está dizendo: olha, o sofrimento presente não pode ser comparado à glória que será revelada por meio deste momento complicado que você está vivendo. Quer dizer, Deus está prometendo. Observe que existe uma linguagem aqui onde Deus está afirmando por convicção de que a bênção é sua. Presta atenção, aleluia. O texto em nenhum momento coloca dúvida nisso. O texto em nenhum momento coloca dúvida nisso. Há uma afirmação clara do Espírito Santo que após esse momento permitido por Deus, a satisfação é sua. Deus diz: eu vou satisfazer você. Tem algo forte para acontecer. Tem gente aqui que Deus mandou dizer: põe um sorriso no rosto, porque dentro de pouco tempo, quando você se lembrar da prova, você vai dizer assim: graças a Deus eu passei por essa prova, porque foi por causa dela que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje. Não tenebra, raço, coba, nábia.
Agora presta atenção. O Espírito Santo está dizendo: pois a própria natureza criada, ou seja, a própria natureza criada, você, aguarda com vívido anseio. Quer dizer, você, o texto reconhece a sua expectativa. O texto reconhece a sua ansiedade. O texto, ele reconhece o seu desejo de sair da prova. Observe que o mesmo Deus que te levou para ela, ele te entende. Vamos lá, gente, vamos conversar com o Espírito Santo. Aleluia. Você acha que você está sozinho no barco, é isso? Você acha que Deus jogou você na prova e largou você lá? É isso que você pensa. Olha aqui para mim. Você vai dormir, ele para te ouvir. Você vai orar, ele para te ouvir. Você levanta e sai, ele vai junto com você. Você volta, ele está junto com você. Deus, ele está constantemente junto com você. O Espírito Santo está dizendo isso. Ele está dizendo: pois a mesma condição da pessoa criada, que foi conduzida a esta prova, ela mesma aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Presta atenção no texto, que apareceu uma coisa interessante ali. Ele está dizendo que a pessoa criada, conduzida pelo Espírito a passar pela prova, aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Observe que a linha do texto indica que há um conceito de agressão. Por quê? Porque para que esta pessoa deseje ou tenha a expectativa de que ela possa ser tirada dessa situação que está envolvida, é porque existe um agressor, é porque existe alguém não querendo que ela saia dessa situação, e existe alguém que está trabalhando para que possa ser definido quem é quem. Observa que Deus está dizendo que não tem como te segurar, que não tem como te segurar, gostando ou não, Deus vai manifestar o poder dele na tua vida. Observe, não vão conseguir te segurar. Tem gente aqui que Deus mandou dizer para você: olha aqui para mim, o seu oponente está até tentando te segurar, o seu oponente está até tentando te parar, mas recebe essa unção, recebe. Deus manda dizer para você: não vai conseguir te parar, não vai conseguir te segurar. E Deus manda dizer: tudo que foi feito para você cair, Deus vai tirar do teu caminho. Sabe o que eu sinto Deus fazendo aqui? Eu sinto Deus criando coisas. Sabe o que eu sinto? Recebe, André. Eu sinto Deus criando coisas. Não me pergunte, isso é revelação. Isso é revelação. O Espírito Santo, filhinha, falou para mim: eu estou criando coisas, eu estou construindo coisas. Mal começou o culto, você já está fazendo isso. Ele diz: já comecei a criar coisas, eu já comecei a construir coisas. Tem gente aqui que o milagre já está sendo trabalhado, já está sendo construído. Então recebe em nome de Jesus. Observe que existe uma particularidade do texto. Por quê? Porque o texto, no versículo 18, ele fala de um sofrimento, de uma agressão. No versículo 19, ele diz que a pessoa envolvida nesta agressão aguarda com vívido anseio, com expectativa, para que ela seja removida dessa situação. Ou seja, que os filhos de Deus sejam revelados. Observe que a particularidade do texto está dizendo que existe duas condições, uma passiva e outra ativa. Existe uma condição onde o agressor está se opondo à vítima e não deixando a vítima passar. E existe uma profecia sobre a vítima dizendo: aguarda, porque a vitória é sua. Aguarda, porque a bênção é sua. Observe que o Espírito Santo está dizendo que essa expectativa será respondida. Essa expectativa será respondida. Olha para Cobol de lá, abraçar.
pensar, vamos entrar no clima de Deus. Vamos entrar no clima de Deus, tá bom? Vamos lá em Daniel 6. Vamos ver Daniel participando de uma situação crítica, onde ele consegue perceber que pessoas que envolviam o governo movimentaram uma grande trama contra ele. Agora você consegue alinhar o texto e não ver Daniel em nenhum momento revidando ninguém, nem tirando satisfação. Você vai vendo Daniel sendo conduzido pela agressão como um cordeiro, suportando a agressão, sem revidar. Observe que Daniel demonstra o seguinte: Senhor, a tua palavra diz que eu sou conduzido a um sofrimento, não por vontade própria, mas por sua vontade. Então, se eu estou passando por isso, eu vou me calar. Por quê? Porque ainda que haja uma oposição fazendo menção contra a minha vida, eu estou debaixo de uma profecia, eu estou debaixo de uma promessa, e o Senhor não vai deixar isso acontecer. O Senhor não vai deixar isso acontecer. Observa, todo mundo pensou que ele ia quebrar a cara. Quando jogaram ele na cova, o rei bateu e diz: Daniel, você morreu. Ele diz: como é que eu vou morrer se eu tenho um Deus que me guarda, se eu tenho um Deus que me cuida, se eu tenho um Deus que eu estou debaixo de promessa? Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Aguarde, Ele vai agir a qualquer momento. Agora observa, o Espírito Santo está afirmando que o sofrimento nasce de uma agressão, de uma ação contrária. E ele diz que essa ação contrária faz menção ao autor da própria criação, em conduzir ou fazer submeter-se à sua própria inutilidade. E isso não acontece por sua livre escolha, é por causa da vontade daquele que a sujeitou. Observe que é Deus no negócio o tempo todo. Recebe, André? É Deus no negócio o tempo todo. Alebraça. Observe que a profecia está dizendo que o autor da própria criação, ele converte, ele conserve. Presta atenção, ele conserve o positivo e o negativo. Olha, a vítima e o agressor, ele comanda os dois. Os dois são no domínio dele. Nada vai acontecer fora do controle dele. Ele mesmo se submeteu, ambos a essa situação. O tempo todo ele esclarece: ei, teu inimigo só vai até onde eu quero. Ele só vai te atacar até onde eu quero. Ele só vai gritar até onde eu quero. Porque na hora que eu mandar ele calar, ele vai ter que se calar. Na hora que eu mandar ele recuar, ele vai ter que recuar. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: não tenha medo. Na hora certa eu vou fazer ele recuar. Espírito Santo. Tem pessoas aqui dizendo: se eu falasse com isso, se acontecesse isso, se Deus tocasse ali, se Deus tocasse lá, se Deus fizesse assim, se Deus parasse ali, se Deus parasse aqui, olha aqui para mim, aleluia, já está tudo no controle de Deus, já está tudo no governo do Espírito Santo. Deus já está operando, Deus já está agindo, Deus já está manifestando a sua glória, o seu poder, aleluia. Deus manda eu dizer para você: aguarde com confiança, porque esta mensagem vai se cumprir ainda esse ano na sua vida. Observa agora. Ele diz que a criação, você foi submetido à sua inutilidade. Observe que o reconhecimento natural de Deus sobre a vida de uma pessoa em sua essência humana, conserva-se Deus tratar a pessoa em sua própria inutilidade, porque não há poder nenhum no homem, somente em Deus.
Observe que Deus diz assim: eu te conduzo a esse conceito, levando você a esse conceito, porque em você não há nenhuma capacitação para a execução desse problema, ou a resolução desse problema. Observe que Deus parece que está dizendo assim para nós: ei, sabe por que eu permiti isso? É porque isso aí é para mim resolver, não é para você resolver. Tem coisas que eu dou para você resolver, mas tem coisas que eu permito, e você diz: Deus, não tem jeito. E ele diz: é porque é para mim resolver. Para você não dá, mais para mim dá. Para você não dá, mais para... Tem gente aqui que Deus mandou dizer para você assim, ó: você não consegue, amém. Você não tem jeito, amém. Mas aguarde, porque aquilo que você não consegue, eu vou resolver. Tem pessoas aqui, preste atenção, que você está numa situação que você não consegue, mas saiu um anjo daqui para resolver o seu problema. Presta atenção que o negócio é sério. Tem gente aqui passando problema sério. Ou Deus resolve, ou Deus resolve. E o meu Deus mandou te dizer: o anjo saiu daqui agora para ir resolver o seu problema. Ele diz: porquanto a criação foi submetida à sua inutilidade. Quer dizer, Deus se reservou a conduzir você a um ambiente insolúvel. Quer dizer, em você não existe condições nenhuma de se resolver. E ele diz: não fiz isso por sua vontade, quer dizer, fiz pela minha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quer dizer, Deus o tempo todo, ele mostra: eu estou no controle. Eu estou no governo disso. Eu estou no controle disso, eu estou no governo disso. Isso não está acontecendo por acaso, isso está acontecendo por minha vontade, isso está acontecendo por meu propósito, isso está acontecendo porque eu estou permitindo. Então observe, aqui tem vários seres humanos em Cristo Jesus, e Deus está falando face a face com você. Olha aqui para mim, Deus está dizendo face a face: nenhum problema aqui está fora do meu controle, nenhum problema aqui está fora da minha vontade, nenhum problema aqui é casual, nada caiu do telhado, tudo tem a ver com um plano que eu tenho e um projeto que eu tenho na tua vida. Tudo que eu faço e tudo que eu permito tem a ver com algo que eu vou fazer na tua vida. Observe como Deus é contundente em dizer para cada um de nós: ei, calma, eu estou no negócio. Aí ele vai lá em Eclesiastes, no capítulo 8, a partir do versículo 6, ele diz: olha, presta atenção, para todas as situações, para todos os acontecimentos, para todas as circunstâncias que ocorrem individualmente a vida de cada indivíduo, de cada pessoa na face da terra, eu, Deus, eu tenho a hora e a forma adequada para tratar individualmente com cada caso. O próprio Deus, aleluia, no capítulo 8 diz: escuta, se você não controla o dia de amanhã e não sabe o que vai acontecer no futuro, não seria melhor ficar calmo e entender que quem governa isso sou eu, e quem governa isso sou eu, e quem cuida disso sou eu? Olha como existe, olha como Deus é maravilhoso. O próprio Deus, ele fala que o teu sofrimento é pertinente a um plano que ele tem, e tudo tem a ver com algo que ele vai produzir na tua vida, com profunda satisfação. E ele diz que o vívido anseio, que é a expectativa em sua própria ansiedade a respeito de querer sair do problema, ele diz: acalma, você vai sair na hora que eu disser que é para sair.
Você vai sair na hora que eu disser que é para sair. Pastor, como é que é, pastor? É isso aí mesmo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Aleluia, não desanime pelas aflições que passem na sua vida. E o que eu faço? Fica tranquilo, pois as aflições são temporais. Como assim temporais? Eu permito sim, elas têm data para começar, mas também tem data para terminar. Eclesiastes capítulo 8 diz o Senhor: eu tenho a hora certa e a forma adequada para tratar com cada situação. Observe o que Deus está dizendo. Ele está dizendo: ei, eu coloquei numa hora e vou tirar na hora que eu achar. Eu coloquei você numa data e vou tirar você na data que eu achar. Observe que Deus está dizendo: existe um tempo sim de chorar, mas existe um tempo sim de sorrir. Agora preste atenção. O texto está dizendo de que Deus nos conduz a essa situação, porquanto a criação foi submetida a essa situação de inutilidade, não por vontade própria, quer dizer, Deus levou, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, o próprio Deus. E ele fez isso por quê? Fez isso na esperança de que também a própria natureza criada deseje ser liberta do estado de degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada a todos os filhos de Deus. Observe que existe uma postura, exige uma exigência de Deus, um relacionamento, existe uma conduta. Ele está dizendo: o sofrimento nasceu por minha vontade. O sofrimento não é comparado à satisfação com que eu vou empreender sobre o que eu vou fazer na sua vida. Legal, Deus. Você não está nessa situação porque quis. Fui eu que submeti você. E fiz isso para quê? Para que os filhos de Deus sejam revelados. Quer dizer, existe uma oposição. Se existe uma oposição, o sofrimento, ele não é um sofrimento comum. Ele é uma missão. É algo que eu tenho que passar. É algo que eu estou sendo conduzido por uma vontade maior a passar. Então ele deixa de ser um sofrimento casual e passa a ser uma missão, um projeto de Deus. Está parecendo que Deus está dizendo que nós estamos enfrentando coisas que Ele quer que a gente enfrente. Está parecendo que Deus está dizendo: ei, isso que está acontecendo na tua vida não é para retroceder, é para continuar caminhando. Está parecendo que Deus está dizendo: ei, não é para correr do pau, é para ficar na posição, porque a vitória é sua. Está parecendo que Deus está dizendo: ei, eu não te dou fardo que você não possa carregar. Levanta a tua cabeça e continua seguindo. Está parecendo que Deus está dizendo que sofrimento agora é uma missão. Agora, o conflito, o sofrimento e o problema não é tratado como uma condição natural, mas como uma coisa efetivamente provocada, onde eu sou o personagem dessa história e Deus me coloca dentro desse objeto de acontecimento com o propósito de que eu devo enfrentar o momento e não fugir dele. Hebreus capítulo 10, versículo 38, pois o justo viverá pela fé, mas aqueles que retrocederem, eu, o Senhor, não me agradarei deles. Mas ele diz: nós não somos do que retrocedemos, mas olhamos para o problema e vamos em frente, vamos adiante, vamos vencendo em busca da nossa vitória. Observe que parece que Deus está dizendo para alguém aqui: ei, eu já dei a vitória. Eu só quero que você passe pelo processo. Vamos lá, gente. Ele não mandou você recuar. Ele mandou você enfrentar. Ele não mandou você desistir. Ele mandou você continuar. Ele não te mandou continuar à toa. Ele disse: eu já dei. Não, acho que você não está entendendo. Desculpe, mas acho que você não está entendendo. Aleluia. Ele está dizendo: eu já dei a vitória. Ele está dizendo: eu já dei a vitória. Ele não está dizendo: você vai enfrentar para saber se vai ter a vitória. Ele já dei a vitória. Senhor, o Senhor já deu a vitória. Ei, eu dei a vitória antes de entrar no problema. Eu dei a vitória antes de você entrar no problema. Eu dei a vitória antes do problema ter vindo. Você já nasceu debaixo dessa vitória.
Preste atenção. Observe então que nesse texto, a palavra sofrimento, quando o autor diz que ele está convencido que o sofrimento é apenas uma ferramenta, onde Deus vai utilizar-se dessa ferramenta com um propósito espiritual na vida de alguém que ele vai submeter a uma situação. E quando Deus declara que esse sofrimento será usado como uma ferramenta para um propósito espiritual, onde ele vai usar a vida de alguém para se submeter a essa situação, observe que o evento que envolve toda essa situação coloca o personagem da ação como alguém escolhido. Escolhido. Acho que você não está entendendo. Você está entendendo o que é escolhido? Vou tentar mostrar para você o que é um escolhido, tá bom? Davi, vem cá. Pega esse pedaço de pão, pega esse queijo, leva para os teus irmãos, veja a situação que está acontecendo lá. Quando ele vai entregar para o comandante lá, ele pergunta, como é que estão os seus irmãos, os meus irmãos? Meu pai mandou perguntar. De repente ele ouve um grito de um homem grande, dizendo, não tem homem aí, não tem israelita, eu vou matar todo mundo. E Davi olha, não estou entendendo, o que aquele homem está falando? Aparece o irmão dele, Eliabe, o irmão mais velho, diz, espera aí, fica quietinho, Davi. Volta para casa. Ele diz, Eliabe, presta atenção, eu não tenho nada a ver com você. Quando eu vi esse homem gritando lá em cima, dizendo que em Israel não tem homem para enfrentar ele, algo falou dentro de mim, tem sim. E Eliabe disse, não, vai embora, você não passa de um garoto. Ele diz, olha, você pensa assim, não é o que Deus pensa isso de mim. E ele se levantou e foi até lá e perguntou para as pessoas, o que ele está falando? Ele está dizendo que vai matar, vai destruir, vai acabar com tudo, e que não existe homem em Israel para enfrentar ele. Ele falou assim, e não tem ninguém para enfrentar, não. Falou, Davi, tem 44 mil soldados, mas ninguém se dispôs a fazer isso, não. Ele disse, eu acho que aquele negócio que Samuel ungiu minha cabeça, acho que toda aquela história tem a ver com esse momento. Aí o rei mandou chamar ele e falou assim, Davi, o que te leva a pensar que você pode enfrentar esse homem? Rei, eu tenho aqui algumas coisas na minha cabeça. Então pode contar para mim. Uma vez eu estava tocando assim uma harpa, aí apareceu uma ursa, rapaz, e veio para cima. E eu não sei, quando eu olhei aquilo ali, eu sei que eu me agarrei naquela ursa. E quando eu fui ver, eu matei ela. Aí logo depois aconteceu uma historinha também bem parecida. Um leão veio e pegou minha ovelha, rapaz. Eu corri atrás, pulei em cima. Quando eu fui ver, eu matei o leão. Você, Davi, bom, se eu matei a ursa e matei o leão, se a mesma coisa que me tomou naquele dia me tomar hoje, esse homem vai cair porque eu tenho algo diferente. Porque eu tenho algo diferente. Sabe o que Deus precisa colocar na tua cabeça? Você não é qualquer um. Você é algo diferente. Você não é qualquer um. Você não é alguém que alguém sai pisando na tua cabeça. Você não é alguém que alguém passa por cima e faz o que quer. Você não é esta pessoa. Você precisa começar a entender que quando Deus chama, Ele escolhe, e quando Ele escolhe, Ele consagra, e quando Ele consagra, Ele justifica, e quando Ele justifica, Ele predestina, e quando Ele predestina, Ele glorifica. Observe que o personagem da história aqui é um escolhido. E o escolhido aqui não morre. O escolhido aqui vence. Eu só tenho uma pergunta para falar para você. Quem é você? Você é o escolhido de Deus? Você tem consciência que você é um escolhido de Deus? Porque escolhido de Deus não morre. Escolhido de Deus não mata. Escolhido de Deus não tem. Você pisa e ele levanta de novo. Você joga ele no chão, ele põe de pé de novo. Você aponta para lá, mexe para cá, mas ele está de pé de novo. Todo mundo olha e fala, mas meu Deus, ele não morre. Ele não morre. Por quê? Porque escolhido de Deus não morre.
O escolhido de Deus vence. É só uma questão de tempo. Ele sempre vence. Não, tem pessoas aqui que, aleluia, presta atenção, é só uma questão de tempo. Ele sempre vence. Não, você não entendeu. Eu acho que você deve estar com a fé muito abalada para não entender o que eu estou falando. É só uma questão de alguns instantes. Ele sempre vence. Ele sempre vence. Ele sempre vence. Ele sempre vence. Eles fazem, eles tramam, eles articulam, eles são milindres, eles tentam fazer de tudo para te derrubar, mas não consegue nunca. Eles tentam, eles não cansam, mas não conseguem. Eles articulam, eles falam mal, mas não conseguem. Sabe por quê? Presta atenção, Ruziel. Quando você é um escolhido de Deus, você não pode ser tocado. De raço, kibe de cap, recamou de labra caia sub de cap, que kibe de que açucobou de labra raça, recamando de labra raça. Existem os elementos consagrados ao templo, existem os elementos fundamentados no templo, e de açucobou de labra raça. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3: pois agora o vosso corpo é templo do Espírito Santo, faz parte dos elementos sagrados ao Senhor, e tudo aquilo que tentar profanar o templo é punido. Ai daquele que tocar no meu ungido. Podem até tentar, mas morrem antes. Eu nunca vi o mal vencer o ungido. Eu já vi o mal articular. Já vi o mal ameaçar. Mas vencer nunca. Aleluia. Sabe o que Deus me leva a olhar para algumas pessoas aqui e falar? Você precisa entender quem é você. Enquanto você não entender quem é você, como é que você vai ter o privilégio de usufruir daquilo que Deus escreveu? Você só vai ter o privilégio de usufruir dos benefícios da promessa, daquilo que Deus escreveu, quando você entender quem é você. Se você mesmo não reconhece quem você é, como é que você vai receber? Você não reconhece que você é filho de Deus. Você não reconhece que você é um ungido de Deus. Você não reconhece que você é um escolhido de Deus. Aleluia. Parece que você olha com a ideia de que você é um religioso, de que você, aleluia, participa de uma religião, enfim. Não, você é filho de Deus. Eu acho que não caiu a sua ficha ainda. Você é filha de Deus. E o fato de compreender isso te coloca numa posição muito mais favorável. O fato de você entender isso te coloca numa posição muito mais tranquila. Sabe por quê? Porque quando você reconhece quem você é, você sabe quem é seu dono. E o fato de você saber quem é o seu dono te coloca numa posição mais tranquila. É por isso que você vai ver Daniel tranquilo na cova dos leões. É por isso que você vai ver Davi tranquilo enfrentando Golias. É por isso que você vai ver Elias sendo perseguido por Jezebel tranquilamente. É por isso que você vai encontrar o profeta Eliseu passando por várias situações, mas tranquilo o tempo todo. O tempo todo esses homens estão envolvidos em crises, e todo mundo olha para eles e parece que não está acontecendo nada. Está todo mundo nervoso, todo mundo em pânico, vamos morrer. E quando olham para eles, eles dizem: fica tranquilo, ninguém vai morrer. Deus está conosco. Deus está conosco. Tem gente aqui que o Espírito Santo mandou dizer para você. Você está assim, você está extremamente preocupado com o que está acontecendo, achando que as coisas não vão se dar bem. E Deus mandou dizer para você, tomara que você tome posse disso.
não vai acontecer o que você está pensando. Vai acontecer completamente diferente do que você está pensando. Deus vai te surpreender. Você está achando que vai perder, você vai ganhar. Você está achando que vão vencer, vão perder. Você está achando que vão te enrolar, Deus vai pegar ele na própria malícia dele e vai jogar ele por terra. Deus manda eu te dizer, tudo indica que não vai acontecer. Espera para ver o que Deus vai fazer por esses dias. Diga obrigado. Observe agora. Presta atenção. Eu estou saindo daqui para entrar em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, porque eu quero unir as duas revelações, condicionar ela e fazer você entender o que Deus tem para você hoje. Pastor, mais. Presta atenção. 1 Pedro 4,12, eu quero unir ao que está acontecendo em Romanos 8, 18 em diante. Olha o que ele está dizendo. A mesma coisa. Ele diz, amados, eu tenho plena certeza que esses sofrimentos, essa situação que Deus permite em nosso presente, não pode se comparar a algo que Deus vai fazer. Olha o que ele está dizendo em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, mesma coisa. Não se assuste com as provações que surgiram na sua vida agora. Pastor, ele está dizendo para mim não me assustar. Ele está dizendo não se sinta inseguro, não tenha medo, não acha que você vai quebrar a cara. O que eu faço? Ele diz, elas nascem para provar o seu equilíbrio espiritual, sua fé. Quer dizer, está condicionada a uma prova de fé. A prova de fé aqui não está ligado ao conceito de que se você acredita ou não que Deus pode tirar você dessa. Não é esse o conceito. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouvir vem reconhecimento de voz, estado de submissão. E ouvir a palavra de Deus significa escutar, praticar o que você ouviu. Então ele não está falando da existencialidade, de se trazer a existência o que não existe. Ele não está dizendo isso. Quando ele está fazendo provar a vossa fé, ele está dizendo provar a vossa conduta. Você vai ser avaliado na prova. Ele está dizendo, eu vou te analisar. Recebe aí, crente. Aleluia. Ele põe você na prova, senta e fica observando. Ele fica te analisando. Até onde ele vai? O que ele vai fazer agora? Qual a atitude dele? Qual a atitude dela? Vamos lá, vamos analisar ele. Vamos analisar ele. Por quê? Porque todo o sofrimento, toda a provação está baseada na prova espiritual. Significa que alguma coisa está sendo provocada por Deus com a intenção de analisar o seu comportamento. Significa que sofrimento, provação e problema são inerentes a uma vontade espiritual e tudo isso tem a ver com a sua própria conduta. Significa que ou Deus vai te corrigir ou vai te exaltar. Significa que ou Deus vai te corrigir ou vai te exaltar. Ou Deus vai fazer você voltar para o prumo, ou Deus vai te exaltar. Seja uma ou outra, o objeto do sofrimento tem uma vontade maior. Diga obrigado por saber disso. Pelo menos você vai poder analisar se a sua prova tem a ver com você mesmo. Porque às vezes você precisa entender que a aprovação ou a condição de submeter você à aprovação tem a intenção em Deus de levar você a um ambiente de correção. É onde Deus vai mostrar que Ele manda e você não manda nada. Recebe aí, crente. Aleluia. Ele vai levar você para uma situação para dizer, ei, baixa a tua bola que quem manda em você sou eu. Talvez Ele vai levar você para dizer, ei, para onde é que você está andando? Para onde é que você tem andado? O
que você anda fazendo da vida? Não é capeta não, é Deus colocando a tua vida no altar. Não é capeta não, é Deus colocando a tua vida no plumo. Tem gente aqui que Deus está dizendo: ei, olha aqui para mim, não é capeta não. Sou eu que estou chamando você para uma conversa. Sou eu que estou chamando você para um momento comigo. Sou eu que estou te chamando. Sabe por que tudo está acontecendo? Porque eu vou mudar o seu jeito de ser. Eu vou mudar o teu temperamento. Eu vou mudar o teu caráter. Eu vou mudar a tua conduta. Eu vou mudar a tua postura. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer você voltar para a posição que eu quero. Ele diz: não se assuste com as provações, porque elas são projetos de fé. Elas estão condicionadas a um equilíbrio espiritual. Eu vou te analisar. Eu estou usando elas como ferramenta para poder moldar você e colocar você do jeito que eu quero. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quer sair da prova? Quer sair da prova? Volta para a posição que você estava. Quer sair da prova? Volta para a posição que Deus te colocou. Quer sair da prova? Para de fazer burrada, para de fazer besteira. Quer sair da prova? Muda. Quer sair da prova? Muda. Se posiciona. Quer continuar na prova? Continua do jeito que está. Presta atenção. Eu sei, Senhor. Me dá graça. Amados, não se assuste com as provações que surgem entre vós, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho tivesse acontecendo. Observe que o texto aqui, ele fala a mesma coisa que está falando em Romanos 8:18. Ele está dizendo que toda a eventualidade que envolve sofrimento, problemas e provações não são casuais, são propositais. Deus está por trás do que está acontecendo. Deus está usando novamente a mesma profecia para dizer para você que o que está acontecendo é nada mais, nada menos do que um propósito de Deus na sua vida. Diga glórias a Deus. Ele diz: não se assuste. Não tome o sofrimento como uma coisa casual. Não tome como se um acontecimento como esse estivesse acontecendo sem sentido. Não. Eles nascem com o objetivo de provar a sua vida espiritual. Eles estão condicionados a uma vontade minha. Sou eu que estou tratando com você. Pastor, você está de brincadeira. Eu? Vai falar com ele. Lamentações, capítulo 3, versículo 27. Pois todo sofrimento opressivo deve ser transmitido ao homem, deve ser passado pelo homem em solitude e silêncio. Pois toda a opressão que acontece na vida do homem vem da parte de Deus. Não poderá o homem, versículo 37, fazer ou agir se Deus não tiver permitido. Pois todas, versículo 38, todas as desgraças decorrentes ao homem e todas as bênçãos decorrentes ao homem acontecem pela vontade de Deus. Versículo 39, então como poderia o homem reclamar por estar sendo punido pelos seus erros e pelos seus pecados? Nada acontece porque caiu do telhado. Nada acontece porque caiu do telhado. Se está acontecendo, Deus está por trás do negócio. Se está acontecendo, Deus tem projeto nisso. Se está acontecendo, Deus tem uma vontade nisso. Não é o capeta que está por trás disso. Não é o diabo que está por trás disso. É a própria vontade de Deus que está trabalhando na tua vida. Meu Deus! Aleluia! Aleluia e aleluia!
Presta atenção. Não se assuste com a aprovação que surge entre vós, porque elas nascem para provar a vossa fé. Esse é o objetivo. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Nossa, eu não sei de onde veio isso. Sabe sim. Nasceu das suas escolhas, nasceu das suas decisões, nasceu da sua ignorância, nasceu das suas atitudes, nasceu da desobediência. Sabe sim. O povo é cheio de historinha. Não sei o que está acontecendo com a minha vida. O capeta levantou. O capeta levantou nada. O capeta está amarrado. Para ele levantar, você tem que abrir a porta. Para ele levantar, você deve ter dedo brecha. Para ele levantar, você fez coisa errada. Para ele levantar, tudo isso tem a ver com a sua própria conduta. Deus não erra o telhado. Não, recebe aqui, crente, recebe essa, recebe. Deus não erra o telhado. Aprende uma coisa, Deus não erra o telhado. O que tem que cair na sua cabeça, vai cair na sua cabeça. Não vai cair no seu vizinho. Tem gente que vem para a igreja e fica falando, nossa, se aquela tal pessoa tivesse aqui, tudo era para ela. Não, não era para ela. Se fosse para ela, Deus tinha chamado. Se Deus chamou para você, é para você que Ele está falando. Então não tem nada a ver com os outros, porque Deus tem o poder para trazer qualquer pessoa aqui e Ele falar com a pessoa o que Ele quiser. Se Ele trouxe você, não é o vizinho, é você o problema. Diga obrigado. Às vezes tem que exortar, sabia? Porque Deus revela a mente das pessoas. Deus revela como está o pensamento de algumas pessoas no culto. E aí Deus fala isso, que eu preciso tirar a dúvida de algumas pessoas, que às vezes estão pensando que eu estou falando com a pessoa aqui, e infelizmente, a pessoa que eu devia falar, eu errei, eu não trouxe. Aí você fala para a pessoa que eu não errei não. É ela mesmo. Recebe aí, crente, você que andou pensando nisso, eu não errei não, é com você mesmo. Diga obrigado. Tem pessoas que se escondem das suas responsabilidades, né? Tem pessoas que querem se esconder da responsabilidade quando Deus está falando. E vivem debaixo da maldição por causa disso. Porque não tem, às vezes, a humildade de perante Deus entender que é você. Deus está falando com você. Pega a tua bênção. Pega a tua vitória. Pega a tua vitória. Se Deus está mandando você aplumar, pluma. Se Deus está mandando voltar para a brecha, volta. Se Deus está dizendo que tudo tem a ver com as últimas atitudes que você teve, então repense e faça uma reflexão das suas últimas atitudes. Mas tome a mudança que Deus está pedindo para você tomar. Diga glórias a Deus. Então vamos continuar aqui. Presta atenção. Ele está dizendo, contudo, alegrei-vos. Alegrar? Mas como assim, Senhor? Você está dizendo para mim ficar contente, feliz, por estar, por exemplo, ferrado? O Senhor está querendo dizer assim que eu tenho que ficar feliz porque o Senhor está acabando com a minha vida? Não, ele não quis dizer isso. Quando ele diz alegrai-vos, a conotação da linguagem não quer dizer que você tem que estar feliz emocionalmente por estar passando por uma dor. O conceito da palavra dentro do texto, quando ele diz alegrai-vos, não está ligado a um conceito emocional, está ligado a um estado de convicção. Ele está dizendo, contudo, tenha convicção. Convicção do quê? De que você está sendo participante desse sofrimento. Participante é uma convocação. Eu estou te chamando para passar por essa prova. Eu estou te chamando, eu estou te convidando, porque é nela que eu vou te exaltar. É nela que eu vou revelar o meu nome na tua vida. É nela que eu vou revelar a minha glória na tua vida. Então você não está passando por nada que tenha caído do telhado. Você está passando por algo que eu vou te exaltar. Contudo, alegrei-vos por ser participantes do sofrimento, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória.
Ele está dizendo, eu te chamei para esse momento. Ele é um momento importante do meu relacionamento com você. Eu estou te convocando a passar por esse momento. Mas passe sem medo. Passe como? Com convicção. Convicção do que, Deus? Que você vai entrar e que você vai sair. Recebe isso. Recebe isso. É a maior revelação que eu posso dar hoje, nessa noite. Tenha na sua cabeça, eu entrei, mas eu vou sair. 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 Porque o mesmo Deus que me colocou é o mesmo Deus que vai me tirar. Presta atenção agora. Cheguei num lugar onde eu queria. Observe que em Romanos 8, versículo 18, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, os dois textos falam que sofrimento, provação, conflito, problema são ferramentas. Os dois textos, e em tantos outros que eu poderia ler vários, mostram que conflito, provação, sofrimento estão baseados dentro de um elemento espiritual, onde Deus o chama de ferramenta. Os dois textos indicam que sofrimento, que provação, que problema são ferramentas utilizadas por Deus para produzir na vida de alguém uma vitória. Os dois textos indicam que o que você está passando é apenas um momento para que o nome de Deus seja revelado na sua vida. Os dois textos. Agora observe, presta atenção, irmã. O negócio é forte. O negócio é agressivo. O negócio é agressivo. Observe agora que os dois textos estão dizendo que Romanos 8:18 e 1 Pedro 4:12. Ele está dizendo que a condição que o indivíduo foi submetido à prova ou ao problema vai gerar nele a revelação da glória de Deus. Observe que a presença de Deus já está nessa pessoa. Observe que essa pessoa escolhida para passar na prova será o objeto da manifestação da revelação do Espírito Santo. Observe que o agente do Espírito Santo vai estar envolvido em todo o problema através da vida desse indivíduo, desta pessoa. Observe que esta pessoa é o escolhido de Deus. É o que foi chamado por Deus para enfrentar esse momento. Agora presta atenção. Observe que esse indivíduo que foi escolhido pelo texto, ele foi levado a um conflito. Nesse conflito, o texto está dizendo em Romanos 8, de que os filhos de Deus serão revelados. Em 1 Pedro 4:12 está dizendo que a revelação será inserida em oposição ao sofrimento dessa pessoa. Os dois textos estão dizendo que existe o passivo e o ativo, o agressor e a vítima. Observe que o conflito é apenas o quê? Um momento criado para manifestar quem é quem. Observe que os dois textos estão dizendo que esse conflito, na verdade, é uma ferramenta que vai gerar no indivíduo de Deus a vontade de ser liberto. Obrigado. Tem gente que já entendeu. Presta atenção, presta atenção. Você fica com esse negocinho de Deus, farinha de condão, acorda. Deus faz milagre, mas ele precisa da sua participação. Observe que em Romanos 8:28, presta atenção, Romanos 8, no versículo 21 diz assim, que o indivíduo foi levado à sua inutilidade na esperança de que a própria natureza que foi submetida a essa degeneração, ao cativeiro, recebendo a liberdade otorgada em Cristo Jesus, deseje ser liberta. 1 Pedro capítulo 4, ele diz que você deve ter convicção em ser participante desse sofrimento para que também vos exulteis na revelação da sua glória, dizendo, pois bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Observe que o agente que está envolvido no sofrimento
ele é o indivíduo escolhido para que seja revelado a manifestação da glória de Deus. Se isso é verdade, a minha participação no projeto de Deus é extremamente importante. Nada vai acontecer se eu não entender isso. Observe que Deus, Ele está dizendo que o conflito, que a provação, que o sofrimento e que o problema é um agente que vai ser usado por Deus para manifestar a vontade em mim desta libertação. Observe que nada vai acontecer se você não reagir. Observe que a provação, o sofrimento e o conflito é uma ação exclusiva, porém simultânea. Porque dentro da ação tem o agressor e a vítima. Então a ação, ela é simultânea, mas ela não pode permanecer nessa condição. Por quê? Porque um dos dois tem que vencer. Vou falar com o meu jeito, tá bom? Vamos falar normal, tá? Para vocês entenderem. Deus jogou você no pepino. Deus jogou você no pepino. Quando Ele jogou você nessa situação, Ele jogou você no positivo e no negativo. Quer dizer, você é vítima e tem um agressor. Ele diz que o agente que provoca essa dor, ele é simultâneo, mas não pode permanecer assim. Por quê? Porque tem o passivo e o ativo. Tem a vítima e o agressor. E somente um lado pode vencer. Observa, presta atenção. Observa que ele está dizendo que quando ele joga um ungido no meio dessa bagunça, ele já joga um ungido predestinado. Vai lá, pelo amor de Deus, vira crente. Olha lá, quando ele joga você na fornalha, ele já te joga predestinado. Você já entra sabendo quem vai vencer. Você não entra sem saber quem vai vencer. Você já entra sabendo que vai vencer. Esse negócio é sério, porque Deus está dizendo: quando o sofrimento vier, não desanime, não fique ansioso, não se perca, porque você já foi escolhido para vencer. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Os originais, o que são os originais? São os pergaminhos. A Bíblia foi escrita no grego. Depois ela é transliterada para o hebraico. Os originais desse texto, os pergaminhos desse texto, indicam que todo sofrimento, toda provação, todo conflito é uma ação exclusiva. Presta atenção. Que estabelece um princípio de evolução e de existência sobre alguém, indivíduo. Presta atenção. Presta atenção. Ela define como duas ações exclusivas entre duas situações, positivas ou negativas. Mas elas não podem permanecer nessa condição simultânea, porque elas são opostas, é o bem e o mal. Sendo assim, a ação de conflito dentro do texto é baseado como princípio, fazendo necessário uma ação onde o sofrimento, a provação, o problema, vai ser inserido uma interação de ordem. Uma interação de ordem. Presta atenção, Romanos 8 diz que você foi submetido a essa condição não por vontade própria, mas pela vontade daquele que te sujeitou. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Se o conflito é uma ação simultânea, mas não pode permanecer, porque tem duas situações dentro do conflito, o bem e o mal, e só uma pode prevalecer, Deus é perfeito. Os rabínicos entendem que dentro da linguagem de Deus, essa expressão de ação gera uma mudança
onde há um clamor de ordem, significa que a ação de Deus gerada no conflito vai promover justiça. Significa que quando você entrou na situação, a justiça de Deus já está sobre a sua cabeça. Já está sobre a sua cabeça. Já está sobre a sua cabeça. O livro de Provérbios diz: há duas coisas que Deus abomina. Duas coisas que Deus abomina. Primeiro, que o injusto escape da justiça. A segunda, que o justo pague pelo que não fez. Isso é princípio. Isso é princípio. Então todos os filhos de Deus que são levados pela vontade de Deus a passar por qualquer problema, o clamor de ordem, o clamor de ordem, o clamor de ordem vai ser dado. Isso significa, Wagner, que não tem como vencer o justo de Deus. Recebe isso, minha filha. Isso significa que o errado nunca vai vencer. Eu acho que você não está entendendo. Isso significa que quem te sacaneou vai quebrar a cara. Aleluia, crente. Aleluia. Ou você acredita em Deus ou você não acredita em Deus. Aleluia. Tudo isso significa que dentro do seu mundo, dentro do mundo de conflito, o que está errado não prevalece nunca. Nunca. Não tem como prevalecer. Não tem como passar. Não tem como. Deus, Ele pode até permitir que o seu adversário, por um tempo, jogue confete, mas logo vem um tsunami e joga tudo por terra. Deus pode até permitir que por um tempo ele prevaleça. Deus pode até permitir que por um tempo ele pode até dar uma risadinha, mas logo vem a mão de Deus e o derruba. É por isso que o mentiroso nunca vai ganhar. É por isso que o enganador nunca vai ganhar. É por isso que o falso nunca vai vencer. É por isso que tudo aquilo que é covarde, é injusto, nunca vai prevalecer. Porque não tem como isso acontecer na presença de Deus. Se tem promessa, não morre. Se tem mentira, a mentira não prevalece. Se é falso, não se preocupa, o próprio Deus desmascara. Não tem como andar na presença de Deus de outro jeito. Armou, vai cair. Tramou, vai cair. Aprontou, vai cair. Está articulando, vai cair. Porque não tem como vencer o princípio de Deus. Deus disse: quando o vento vier, quando o sofrimento vier, quando o problema vier, quando o conflito vier, fica na brecha e deixa a justiça de Deus ser feita. Quem mente não consegue permanecer assim por muito tempo. Logo Deus desmascara e joga por terra. Quem engana não consegue permanecer assim por muito tempo. Logo Deus desmascara e joga por terra. Quem é sacana não consegue enganar os outros por muito tempo. Logo vem Deus e arranca tudo e joga por terra. Não tem, não tem. Deus manda eu te dizer, não tem, porque a luz não pode ser vencida.
Veja a profundidade disso. Veja a profundidade como Deus fala conosco, dizendo: fica tranquilo, cara. O que está errado não dura muito tempo. Se no seu mundo tem trama, se no seu mundo tem engano, se no seu mundo tem mentira, se no seu mundo tem gente te sacaneando, se no teu mundo tem pessoas tentando tomar o que é seu, tentando atrapalhar a tua vida, olha aqui para mim, vira crente. Olha aqui para mim, o princípio que rege todo o cosmo espiritual, o princípio que rege todo o plano espiritual de Deus sobre a terra, de uma planta nascer e de uma planta morrer, aleluia, tudo que rege o plano espiritual de Deus, aleluia, o que é falso não ganha, o que é mentiroso não ganha, o que é articulador não ganha, é uma questão de tempo, pode gerar o diabo que quiser, pode gerar o conflito que quiser, pode gerar a dor que quiser, pode gerar o sofrimento que quiser, mas na palavra ele não vai vencer você. Olha o que papai pede para você. Olha o nível de negócio. Olha o nível do negócio. Acredita. É real isso. Olha o que o papai pede para você. Sobre toda a junção de conflito, sofrimento e dor, provação. Olha o que ele pede para você. Olha como ele caracteriza o seu relacionamento com você dentro desse universo. Olha como ele tem total controle de unidade com você. Ele diz assim: estão fazendo pressão contra a sua vida? Estão te pressionando, é isso? Estão te oprimindo? É isso que estão fazendo? É? Estão te pressionando? É isso que estão fazendo? Não desanima, não. Olha aqui para mim. Estão fazendo muita pressão? Estão articulando mesmo? Estão te oprimindo mesmo? É. Olha a profundidade do seu relacionamento com Deus. Ele diz: então vou te dar um conselho para a sua vitória. Pode falar, Deus. Você sabe que tudo isso tem a ver com algo que eu vou fazer na sua vida. E para isso acontecer, eu precisei permitir esse conflito. Então a ação é simultânea, porque envolve duas pessoas, ok? Tem o positivo e o negativo. Mas você já sabe que só um lado vai vencer. Então você já sabe quem é que vai vencer, ok? Então presta atenção, quem vai vencer é o predestinado, é quem eu coloquei na prova sabendo que já vai vencer, ok? Então Deus, o que eu faço até a minha vitória descer? Ele diz: não fique ansioso. Não fique apreensivo. Deus, o que eu faço? Fecha a porta do teu quarto e ora. Conta para mim o que ele anda fazendo. Conta para mim o que está acontecendo. Deus, enquanto eu estou contando, o que vai acontecer? É mais ou menos assim. Mantenha a tua mente em tudo que é sadio, tudo que é correto, tudo que é íntegro, tudo que é bom, tudo que é positivo. Mantenha a tua conduta adequada na minha presença, Senhor. E o que vai acontecer? E a minha paz vai descer sobre a sua vida, a minha justiça vai descer sobre a sua vida. Sabe o que Deus está mandando dizer para alguém? Se controla, se controla. O injusto, o covarde, ele não demora muito, mas Deus pega ele. O que Deus pediu para a senhora? Não fique ansioso. Por que ele pediu para você não ficar ansioso? Porque faz mal para os seus rins, seu intestino, pressão alta. Ele disse assim: quando essas coisas acontecerem, não entra no jogo deles não. Curte. Curte como? Orando. Você já sabe o resultado. Deixa eles vir. Deixa eles vir. Deixa eles vir. Eu vou pegar eles. Eu vou pegar eles para você. Eu vou mostrar que eu sou teu Deus. Eu vou mostrar que o meu Espírito Santo está na sua vida. Eu vou mostrar a minha presença na tua vida. Então não se preocupa não. Não fica nervoso não. Já eu pego eles. Eu tenho hora para pegar eles.
Olha o que Deus fala a respeito de um outro conflito. Ele diz assim, Mateus 10, 19 e 20. Quando o mundo vos causar conflitos, sofrimentos, não se preocupe. O que é preocupação na psicologia? Sofrimento emocional. Ele está dizendo não sofra emocional. Por que ele está pedindo isso para você? Porque isso aí traz doença, traz um monte de problema. Ele diz assim, não fica sem dormir, não fica sem comer, isso é besteira. Deus, mas é que o problema está me prejudicando, fica light. Isso aí está acontecendo porque eu estou no negócio. Deus, o que você quer que eu faça? Muito simples. Ora. Senhor, mas é certeza? O que você acha? Se eu mandei levantar é porque eu vou abater. Se eu mandei levantar é porque eu vou derrubar. Se eu mandei se levantar é porque vai cair. Então não sofra. Fica tranquila. Vai dormir. Deixa comigo o negócio. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Não desanime. Não queira retroceder, não queira recuar. Vou largar tudo, vou desistir. Não, para com isso. O que eu faço, Deus? Essas aflições, essa compressão, supressão espiritual, que é uma carga emocional que vem em cima de você, é igual dor de dente. Ela te incomoda tanto, tanto que faz você recuar. Não, não é para recuar. O que eu faço? Continua. Continua por quê? Porque tudo que é falso, eu jogo por terra. Tudo que é engano, eu jogo por terra. Então não recua do projeto que eu tenho na tua vida por nada e nem por ninguém. Não recue do projeto que eu tenho na tua vida nem por nada e nem por ninguém. Porque se o projeto é meu, quem entrar na frente eu ponho por terra. Espírito Santo. Espírito Santo. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Todo conflito gerado por Deus, permitido por Deus, para que um propósito espiritual aconteça na tua vida, e são todos, não tem nenhum aqui dentro que não seja envolvido pela vontade de Deus. Todos. Ele chamou você ou convocou você para um projeto. A sua participação é importante para que o plano espiritual de Deus aconteça. Para acontecer isso, precisa levantar um adversário. Sempre tem um. Então você já sabe que o outro lado existe. Mas você também sabe que se o outro lado existe, é porque alguém tem que vencer. Aleluia. Aí eu vou te fazer uma perguntinha simples, querida. Quem que você acha que vai vencer? Não, pelo amor de Deus, vocês estão na igreja, eu estou há 2 horas pregando. Quem que você acha que vai sair dessa? Quem que você acha que vai sobressair nessa? Para quem que você acha que Deus vai abrir a porta? Para quem que você acha que Deus vai entrar e vai dar vitória? Para quem que você acha? Então eu tenho uma pergunta para você. Se você acredita nisso, então glorifica o nome de Jesus Cristo, porque Deus se trouxe aqui para dizer para você que em poucos dias Ele vai mostrar que esta palavra é verdadeira. Presta atenção que eu tenho 5 minutos para fechar. Diga obrigado por isso. Você nunca vai mais esquecer disso. Bom, agora você descobriu que todo o sofrimento, todos os conflitos, todas as provações são predestinadas. Elas acontecem sobre um propósito espiritual. Você crê nesse trem, não? Então presta atenção, pastor. O que você está querendo dizer com isso? Que os nossos sofrimentos ou conflitos são ações de predestinação. Vamos lá, vai. Você acha que a cova dos leões caiu do telhado ou foi algo colocado no caminho de Daniel para honrar Daniel?
Beleza, já respondi? Tá, então vamos lá, vai. A fornalha. A fornalha que foi colocada para Sadraque, Mesaque e Abidnego ser jogado lá dentro. Ela foi uma agressão casual ou foi Deus que permitiu para honrar eles? Não, beleza, beleza. Aleluia. Então vamos pensar, vai. Vamos pensar, a surra que José tomou do irmão e foi jogado no poço, depois foi vendido para os medianitas como escravo. Aquilo ali aconteceu casualmente ou foi Deus que mandou dar um cacete nele? Vamos lá, dá para virar crente. Tudo que está acontecendo aqui tem plano espiritual, está ligado a um projeto de Deus, tem a ver com o propósito de Deus, ainda que você não aceite, tudo que acontece tem as mãos de Deus. Bom, agora que você concorda que o bem e o mal acontecem pelas mãos de Deus, você vai deixar de ficar triste, né? Porque quando acontecer o bem, você vai falar, aleluia, que bênção. Quando acontecer o mal, você vai falar, oh glória, uma coisa boa está vindo por aí. Não tem crente aqui, eu vou me matar aqui. Então presta atenção aqui. Presta atenção que é profético. Senão eu não consigo entregar para você o que Deus falou, que eu vou fechar em 5 minutos. Presta atenção. Então agora você aprendeu que tudo que tem a ver na sua vida, dia após dia, é um conceito já predestinado. Não acontece por acaso. Seja positivo ou negativo, está no controle. Ele poderia evitar ou não a hora que ele quisesse. Amém? Se esse conceito é predestinado, porque já está escrito dentro do plano espiritual de Deus, porque antes de acontecer, Deus já organizou tudo. Se isso é verdade, pensa uma coisa. Quando acontecer um momento positivo, você vai fazer glória, oh glória, amém? Quando vier o vento, você vai fazer oh glória, oh glória. Quando vier a bênção, você vai fazer aleluia, que bênção. Mas quando vier a prova, você vai dizer, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus tem coisa maior para mim, Deus tem coisa grande para fazer, está vindo aí uma coisa boa, Deus vai me dar uma grande vitória. Presta atenção. Presta atenção que o pau vai comer agora. Observe agora, já que você entende que o sofrimento e os conflitos são ações predestinadas, bem organizadas por Deus, com a intenção de revelar a glória dele na vida de uma pessoa, observe o que Deus está dizendo. As palavras escritas nesse livro são absolutamente dignas de confiança e verdade. Não, eu vou ler de novo, acho que você não está aqui. E afirmou o anjo, as palavras escritas nesse livro são absolutamente dignas de confiança e verdade. Ele está dizendo que tudo que eu falei até aqui é digno de confiança e verdadeiro. Vamos ver mais. Ele diz, pois foi Deus, o Pai dos espíritos dos profetas. Parou. Quem é o profeta? Mensageiro de Deus. Quem é o profeta? É o que carrega ou porta a mensagem revelada. Então quem é o profeta aqui? Quem está pregando. Quem é o receptor? Quem está ouvindo. Então se eu estou pregando, para quem que Deus está falando? Então o anjo diz que as palavras faladas pelo pregador são dignas de confiança e verdadeiras, porque são palavras reveladas do Espírito para os profetas. Reveladas o quê? Revelada a todos os seus servos,
a respeito de todos os acontecimentos que em breve vão se realizar. Quer dizer que eu estou há 1h30 ministrando revelações a respeito de coisas que vão acontecer na tua vida. E essas coisas estão profundamente relacionadas ao conflito que você está vivendo. E Deus veio aqui para dizer que só tem um lado que vai vencer. E Ele acaba de dizer que tudo que Ele falou, aleluia, dentro de algumas horas, vão começar a acontecer. Presta atenção. Ele diz que o Espírito na palavra que fala aos profetas, baixa um pouquinho que eu quero que eles entendam. Baixa um pouquinho, eu quero que eles entendam. Nós temos que entender a palavra. As pessoas hoje elas não entendem, por isso que elas não têm como lutar contra o diabo. Porque para elas lutar contra a força do mal, elas precisam ter inteligência espiritual. Muita gente aqui vai embora para casa e quando olhar para aquilo que está acontecendo na tua vida, você vai começar a olhar diferente. Você vai começar a olhar e dizer, escuta, você está pensando que você vai durar muito tempo? Mal você sabe que no culto de ontem, Deus já me revelou que os seus dias estão contados. Você vai tratar diferente o problema. Diga obrigado. Presta atenção no agente agora. Ele diz aqui que a palavra do Espírito revelado aos profetas fala sobre a revelação que será concedida aos seus servos. Guarda isso na sua cabeça. Amém? Guardou isso na sua cabeça? Então, para quem que Deus está revelando a profecia? Aos seus servos. Quem são os seus servos? Aqueles que estão envolvidos no plano de realização. Então, não sou eu, é você. Calma. Amém, igreja? Então, vamos lá. Presta atenção. Pois alguém submeteu a criação à inutilidade. E não foi por sua vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, que foi Deus. Então foi Deus que te colocou nessa. Beleza? Deus te colocou nessa situação. Ele provocou tudo isso. Ele está permitindo essa situação. É uma vontade dele. Para que a mesma natureza criada, que foi submetida ao estado do cativeiro, deseje sair. Diga obrigado a Deus. Vocês estão aqui? Então tá bom, presta atenção aqui. Observa que Deus revelou ao profeta, o profeta revelou a mensagem aos servos. Que mensagem? A mensagem sobre conceitos proféticos que logo vão se realizar. Então Deus está dando informações proféticas para desse. Deus está contando hoje o que vai acontecer amanhã. Ele está contando para quem? Para avô? Para isso ele precisa usar um portador. Eu sou o profeta. Eu sou o canal de bênção. Amém? Ele está dizendo que tudo que eu falei é digno de crédito e confie. Ele está dizendo, não tenha dúvida. O que eu estou dizendo vai rolar. Amém? Aí ele está dizendo em Romanos 8, pois o mesmo Deus que te submeteu a esta prova é o mesmo que vai te... O mesmo que permitiu é o mesmo que vai te exaltar. Ele está dizendo que submeteu o servo à sua inutilidade com a intenção de que o próprio servo queira sair do cativo. Ele está dizendo que a ação do milagre é dele, mas o desejo de sair é seu. Ele está dizendo que essas ações têm que andar em com. Ele está dizendo, ei, eu faço milagre, mas quem se move é você. Ele está dizendo, eu opero, mas com a sua participação, sozinho eu não vou. Você tem que vir junto. Presta atenção, calma. Olha o que 2 Timóteo 3 está dizendo. Se você não sair daqui hoje igual Davi, olhando para Golias assim, eu vou te dar um tapa na orelha. Se você não sair daqui assim, você pede oração para mim depois você vê. Olha o que está dizendo o teu. Olha quem é você. Ele te colocou na prova. Ele te submeteu.
Ele prometeu tirar, mas ele diz: eu só vou tirar quando você quiser sair. É louco, né? Ele diz: eu tenho todo o poder para te tirar, mas só vou tirar quando você quiser. Quando você se movimentar, quando você se direcionar, eu te tiro. Presta atenção. Ele diz aqui, ó: tu, no entanto, permanece na instrução que recebeste, na revelação, ao qual você tem plena convicção e sabe perfeitamente quem te instruiu. Quer dizer, você tem que acreditar no que Deus está falando. Não pode ter dúvida de que o que Deus está falando aqui não vai acontecer. Você tem que ter plena convicção de que o que você ouviu vai acontecer. Não. Você tem que ter plena convicção de que ela vai. Presta atenção, por que você tem que ter plena convicção que ela vai acontecer? Porque desde a sua imaturidade espiritual, desde que você começou no Evangelho, sabe que as sagradas letras desse livro detêm conteúdo profético, poder do Espírito Santo, que uma vez ministrada, pode te fazer sábio, submisso ao Espírito, para a tua própria salvação por meio de Cristo Jesus. Sendo assim, toda a Escritura, uma vez revelada, gera plenitude ao ser ministrada, poder do Espírito Santo, dando ao indivíduo capacidade de poder para repreender o mal, derrubar barreiras e levar o homem a vencer, a fim de que todo o indivíduo de Deus tenha plena capacitação para operações de sinais e maravilhas. Peraí, Deus, você está dizendo para mim que as 2 horas que eu estou sentado nessa cadeira, o Senhor está revelando uma palavra que está gerando em mim plenitude, dando a mim autoridade espiritual para vencer qualquer coisa. O Senhor está querendo dizer que o que o Senhor está falando a respeito do que está acontecendo na minha vida está gerando em mim a plena capacitação do Espírito para operações de maravilhas. O Senhor está querendo dizer que Apocalipse 22, 6 está dizendo que toda palavra revelada sobre coisas que vão acontecer, direcionadas à minha própria vida, gera em mim autoridade espiritual. E por que o Senhor faz isso? Porque eu preciso tirar você dessa. E para tirar você dessa, eu preciso te dar ingredientes espirituais que te façam sair desse problema. Presta atenção, em nome de Jesus. Mas vira crente dessa vez. Aleluia. Você está 1h30 sendo ministrado. Você está 1h30 sendo ministrado. Você está recebendo poder e autoridade espiritual. Você está recebendo orientações de Deus. Você está recebendo instruções de Deus. Deus está contando a sua vida. Deus está falando o que vai fazer. Deus está contando o que vai acontecer. Deus está 1h dizendo: a partir de hoje eu te dou o poder para vencer o seu adversário. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Vai embora e vença. Sabe o que Deus está dizendo para você? Saia daqui com a cabeça erguida e vença. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não baixe a tua guarda. Vai com o nariz empinado para casa e vença. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já te dei palavra, eu já te dei a revelação, eu já te dei a autoridade, eu já te dei a plenitude do Espírito, eu já falei com você, já contei sua vida, já contei o que está acontecendo, já me comuniquei com você. Então para de chorar, vai para a tua casa e deixa o resto comigo. Deus não quer que você saia daqui dizendo: será que vai acontecer? Será que vai resolver? Deus não quer que você seja um incrédulo. Ele já falou o que você está passando. Ele já falou: sou eu.
Ele já disse, eu estou com você. Ele já disse, eu estou controlando a situação. Ele também disse, para toda situação que eu crio, apesar de aparentemente ser simultâneo, são duas situações. Existe uma controvérsia. O negativo e o positivo sempre vão se contrariar. Fica tranquilo, você já sabe quem vai ganhar. Se eu te coloquei, é porque eu vou te tirar. Vamos lá, gente, isso aqui não é coisa, olha aqui para mim, isso aqui não é revelação para coisa normal não, tem que ser doido para você acreditar num negócio desse. Você tem que ser doido para você acreditar num negócio desse, porque você está dentro de um universo de acontecimento que tudo está dizendo não. Tudo está dizendo não. A única coisa que está dizendo sim foi uma palavra revelada durante 1 hora de culto, que Deus está dizendo, eu vou virar o jogo, eu vou virar o cativeiro, eu vou mudar a situação, eu vou te dar a vitória, eu vou te abençoar. A única coisa que você tem é uma palavra contradizendo tudo que está acontecendo na tua vida. Percebe aqui, me ouve. Me ouve. Quando Deus fala, Ele gera uma atmosfera. Quando Deus fala, Ele gera gozo de alma. É um vulcão que nasce dentro de você sem controle. Quando Deus fala, Ele gera movimento. Sabe como é que a gente percebe a vitória na vida de uma pessoa que Deus está falando? Quando o comportamento dela envolve a cerimônia que Deus está fazendo. Quando a pessoa se comporta como um defunto, como se a pessoa se comporta como se estivesse num velório, significa que a bênção não está entrando. Significa que a pessoa, muitas vezes, ela está tão estagnada, tão fria a respeito de Deus, que parece que Deus está falando, ela está olhando, parece que ela está ouvindo uma palestra. Porque quando Deus fala, Ele vai até você e fala assim, ó, é você. Recebe. Eu não sou menino, eu entendo o mundo espiritual. Quando Deus fala, Ele vai até você e faz assim, ó, é você. É você. Mexe, é um negócio de louco, mexe. Você quer voar, você quer correr, você quer pular, você quer gritar. Aleluia, você fala, não é possível. Alguém contou minha vida para ele. Aleluia, não tem como, gente. Olha lá, aleluia, ele está contando a minha vida lá em cima, gente. Aleluia, ele começa a mexer e Deus começa a tocar em tudo e Deus começa a mexer. Aleluia, pastor, e o que Deus quer de mim? Acorda, desperta. É com você que Ele está falando, aleluia. Desperta, é com você que Ele está falando. Eu não estou querendo te movimentar, eu estou querendo fazer você entender que o que você está passando, a vitória foi dada agora, a vitória foi dada hoje, a vitória não vai ser dada amanhã. Amanhã é um outro dia, amanhã é o dia em que você vai se levantar para conhecer o poder do Deus Todo-Poderoso. Pode soltar o hino. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, no nome de Jesus. Recebe. Recebe. Essa profecia vai se cumprir na tua vida antes de terminar esse ano. Recebe no nome de Jesus. Essa profecia vai se cumprir na tua vida antes de terminar o fim do ano.